Eu coloquei o exemplo aqui do NaCl, que é o nosso sal de cozinha. O sódio, ele está na primeira família da tabela periódica. Então, ele só tem um elétron na sua camada de valência. E o cloro, ele está na família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na camada de valência. Então, o que, que vai acontecer? Eu vou doar esse elétron que eu tenho no sódio para o cloro. E aí, o que, que vai acontecer? Se eu for somar o quanto eu vou ter na camada de valência do sódio depois, eu vou ter 8 elétrons. E aí ele vai ficar estável. Vamos contar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse sódio, quando ele doou o seu elétron que estava na sua última camada, ele ficou estável. E o cloro estava precisando de 1, agora ele ficou com 8. Então, aqui tem 1, 2, 7, 8. Certo? As ligações iônicas normalmente acontecem entre a família 1, que precisa doar 1 para ficar com os 8 na sua camada de valência, e a 7, que precisa de 1, a 2 e a 6, a 3 e a 5. Normalmente acontece entre essas famílias. Isso para quando você tem uma ligação entre só dois átomos. Quando você tem uma ligação entre mais de dois átomos, não vale necessariamente essa regra. Tá certo? Como que isso funciona na distribuição eletrônica? Como eu falei lá, aqui está a distribuição eletrônica do sódio. Esse aqui é onde está a camada de valência dele. Essa aqui é a camada de valência do sódio. Não falou que era difícil isso. Essa aqui é a distribuição eletrônica do sódio. Aqui a gente vê que ele tem um elétron na sua camada de valência, e aqui o do cloro que tem 7 elétrons na sua camada de valência. Quando isso aqui para de existir, que ele doa esse elétron para cá, conta aqui, tem 8 elétrons, ele ficou estável. E aqui vai ficar com mais 8 elétrons, ficou estável. Que é o que está exemplificando aqui, ó. Certo? Vamos lá. Aqui é uma regrinha bem legal de quando a gente tem uma ligação com mais de um átomo. O que, que acontece? Como faz para descobrir quantos átomos eu vou ter? O alumínio, ele está na família 3, na família 3A. Então, ele precisa doar 3 elétrons. E o enxofre, ele está na família 6A. Então, ele precisa receber 2 elétrons. Para que essa ligação funcione realmente, olha o que a gente vai fazer. Estão vendo os íons que estão aqui em cima circulados? Eu vou jogar esse íon para a parte de baixo, como se fosse um movimento em cruz. E vou colocar esses números que estavam em cima na parte de baixo. Podem ver que isso aqui funcionou. Aqui eu tenho 2 átomos de alumínio, que é o 2 que está aparecendo aqui. E aqui eu tenho 3 átomos de enxofre, que é o 3 que está aparecendo aqui. Vocês vão ver bastante exemplos desse jeito, perguntando, quantos átomos tem nessa molécula e tal? É só vocês fazerem essa regrinha do X, que vocês vão conseguir descobrir quantos tem, certo? Ficou claro isso, gente? Da regrinha do X? Pode falar, se quem quiser abrir o áudio para perguntar.
Ligação covalente molecular. Ah, uma coisa que a gente tem que lembrar das ligações iônicas é uma doação de elétrons. Então, um vai doar para o outro. Eu posso? Essa parte do X ou a parte da ligação iônica? Tá, vamos lá. Aqui, eu vou fazer isso aqui. Que eu acho que vai ficar um pouco... Aqui tá fácil porque a gente tem um átomo de sódio e um átomo de cloro. Aqui não tem uma carguinha mais. Quando eu tenho uma carguinha a mais, quer dizer que eu tenho um aqui na frente. Quer dizer que eu tenho um aqui na frente. Então, o que que aconteceu? Essa carguinha aqui, eu coloquei ela para baixo, aqui. E essa carguinha aqui, eu coloquei ela aqui. E essa aqui, eu coloquei ela aqui. Como é só o número um, nesse aqui eu não precisei identificar. Mas quando eu tenho mais de dois átomos em uma molécula, fica difícil eu saber quantos vão ter. Então eu preciso fazer aquela regrinha que eu fiz no outro exemplo. Aqui você conseguiu entender? Aqui eu tenho um, aqui eu coloquei um também. No outro, aqui eu tenho três, tá vendo? Eu tenho mais três nesse íon. Aqui eu tenho mais três nesse íon. Aí eu vou pegar esse valor do mais três, eu vou jogar para cá. Esse menos dois, eu vou jogar para cá. Então quer dizer que eu tenho dois átomos de alumínio, que o 2 está embaixo do alumínio, e três átomos de enxofre, que é o que está mostrando que eu tenho aqui. Ficou claro, Madu? Aqui acontece a mesma coisa, ó. Aqui eu tenho mais dois do Mg, que foi para cá, e aqui eu tenho menos um do cloro, que foi para cá. Então quer dizer que eu tenho dois cloros para um magnésio, certo? Ligação covalente molecular. Ah, o que eu ia fazer de observação nas ligações iônicas. As ligações iônicas, elas doam. Então, aquele elétron para de fazer parte de um átomo e começa a fazer parte do outro átomo. Quando a gente tem uma ligação covalente, eu vou compartilhar. A palavra-chave para ligação covalente é compartilhamento de elétrons. Então, eu dou um pouquinho para você, você dá um pouquinho para mim, para a gente existir em estabilidade. Como é o caso do ar que a gente respira. O oxigênio, ele é da família 6. Então, ele precisa de dois elétrons para ficar estável. Quando eu tenho dois oxigênios, o que vai acontecer? Eu vou estar compartilhando dois do meu e você está compartilhando dois do seu. Assim, a gente vai ficar com 8. Então, vamos lá. Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. E esses dois aqui, que é do outro oxigênio, sete, oito. Então, eu estou usando dois elétrons do meu outro oxigênio para poder ficar estável. E o meu outro oxigênio está fazendo a mesma coisa. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? Vou fazer mais exemplos. A mesma coisa acontece aqui com o cloro, o oxigênio que eu acabei de fazer, o nitrogênio. Aqui é a nossa água, o CO2 e aqui é a amônia. Mais exemplo. Vamos fazer do que a gente faz todos os dias. Metano, gás metano. O que vai acontecer aqui?
são os elétrons. O carbono ele é da família 4, que é a família do carbono. A maioria não. Todos os elementos fazem ligações para estarem estáveis, tirando os gases nobres. Então, assim, o átomo, ele existe sozinho na natureza. Mas para ele ser alguma coisa, ele precisa se juntar com alguém. O oxigênio, ele é só o oxigênio, sem um outro oxigênio e o hidrogênio para formar água. Entendeu? Não está livre ali um oxigênio, outro oxigênio e um hidrogênio e você está bebendo eles livre. Eles estão juntinhos numa molécula, certo? Beleza. Que são essas ligações aqui, ó. Tá vendo que tem esses tracinhos aqui? Isso aqui é como eles estão ligados. A gente não vê isso, mas eles estão ligados por essa ligação, que elas são chamadas de ou uma ligação pi ou ligação sigma, dependendo da quantidade de ligações que a gente tem. Então vamos lá, o metano, que é o pum. O carbono, ele faz parte da família do carbono, tem 4 elétrons na sua camada de valência, e o oxigênio que está sozinho lá com um elétron. O oxigênio, ele sempre faz. O oxigênio não, o hidrogênio. O hidrogênio, ele sempre vai fazer ligação covalente, sempre. Porque se ele for doar o único elétron que ele tem, ele não vai existir mais. Então, o hidrogênio sempre faz ligações covalentes, sempre. Então, vamos lá. Eu tenho aqui o carbono, e ele precisa de mais 4 elétrons para ficar estável. Então, o que, que vai acontecer? Cada oxigênio, cada hidrogênio desse vai compartilhar o seu único elétron com o carbono. Então, ele, sim, a gente vai contar. Aqui eu tenho 1, 2. Esse hidrogênio ficou estável. Aqui eu tenho 3, 4. Esse outro hidrogênio ficou estável. Aqui eu tenho 5, 6. Esse outro hidrogênio ficou estável. 7, 7, 8. Esse outro hidrogênio ficou estável e ficou estável o carbono inteiro. Entenderam? Um outro exemplo. O flúor. O flúor ele é da família 7 dos calcogênios, família 7A. Então, ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. Ele vai compartilhar um elétron dele com outro flúor que só precisa de mais um elétron. Então, essa aqui vai ser a ligação dele. A gente vai contar junto. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pode, né? E aqui vai ser o 8º elétron, certo? A mesma coisa acontece para o outro lado. Aqui eu tenho 2, 3, 4. Esse é o 7º e esse aqui seria o 8º elétron. Então, eles estão compartilhando um elétron deles. Último exemplo. Esse aqui é o tricloreto de fósforo. O fósforo ele está na família 5A e o cloro na 7A. E aqui eles vão fazer. O que, que acontece? Como o fósforo ele está na 5 e ele precisa de 3, ele vai pegar um do cloro aqui, um do cloro aqui e um daqui. Então, ele vai ficar 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Certo? E o cloro aqui tem 7, é o mesmo caso do flúor. Aqui tem 7, pegou um do fósforo, ficou com 8. Aqui tem 7, pegou um do fósforo, ficou com 8. E aqui tem 7, pegou mais um do fósforo, ficou com 8 também. As ligações covalentes, elas têm uma exceçãozinha, que são as ligações covalentes dativas ou coordenadas. Essas ligações, elas caem pouco no vestibular.
Mas é legal saber, porque às vezes aparece essa setinha como tá aqui e vocês não sabem o que ela é. Essas ligações, o que que acontece? É quando um átomo ele já está fazendo uma ligação covalente, mas ele já supriu todos os seus elétrons, já compartilhou tudo que ele podia compartilhar, ele já está estável, mas ele ainda precisa fazer uma outra ligação para existir, que é o caso do SO2. Eu vou dar alguns exemplos que a gente vai fazer junto. É um pouco confuso, eu demorei bastante para entender ligação covalente dativa, mas vocês vão tirar de letra. Monóxido de carbono. O carbono, ele possui 4 elétrons na sua camada de valência. Portanto, segundo a regra do octeto, para ficar estável, ele precisa de mais 4 elétrons, totalizando 8. Já o oxigênio, ele possui 6 na sua camada de valência, precisa receber 2 para ficar estável, para ficar próximo a um gás nobre. O que, que vai acontecer aqui? Vamos contar junto. 1, 2, 3, 4, 6. Esse carbono tá satisfeito? Não tá. Calma aí, gente. Deixa eu só colocar. Peraí. Perdão. Esse carbono não está satisfeito, porque só tem 6 elétrons para ele. Alguma coisa precisa acontecer. Mas o oxigênio, ele está satisfeito, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Mas não pode ficar assim. Alguma coisa tem que acontecer. E o que, que vai acontecer? Esse elétron que está aqui do oxigênio, ele vai meio que ser doado para o carbono e vai fazer uma ligação com ele mesmo. E essa ligação vai ser chamada de ligação dativa. O que, que vai acontecer? Aqui, esse aqui vai estar satisfeito. E esse aqui, assim agora. Esse elétron vai começar a fazer parte do carbono, como se ele tivesse uma ligação tripla. Mas isso não acontece, por isso que é uma setinha só. Certo? Muito difícil? Vou fazer mais um exemplo. Dióxido de carbono. Cada átomo de enxofre e de oxigênio, eles possuem 6 elétrons na sua camada de valência. Assim, eles precisam de 2 elétrons cada um para se satisfazer. Então, aqui está o dióxido de carbono. Aqui estão os seus elétrons na camada de valência. O que, que vai acontecer? Aqui, eu vou fazer uma ligação dupla. Esse oxigênio aqui, vai estar satisfeito. 7, 8. Esse enxofre aqui vai estar satisfeito. 4, 6, 7. Opa, 1, 2, 3, 4. 8. Esse enxofre está satisfeito. Só que esse oxigênio não. Então, o que, que vai acontecer? O enxofre vai pegar um par de elétrons dele e vai doar para esse oxigênio. Ele continua fazendo parte do enxofre,
mas às vezes ele está no oxigênio e às vezes ele não está. Por isso que ele não existe esse traço, sim, uma seta, porque às vezes ele está lá, às vezes ele não está lá. E isso é chamado de ligação covalente dativa. Entenderam? Beleza. Ah, o Matheus aqui gosta de dar beijo na bunda, né? Eu vi você falando, não. Vamos lá. Sim, é como se é você mesmo. Não é que ele é propriedade dos dois. Na verdade, o que acontece é que às vezes ele é do enxofre, às vezes ele é do oxigênio. Ele não é nem meu nem seu, mas a gente compartilha ele dependendo da nossa necessidade. Fez sentido para você? Beleza. Ligação metálica. A ligação metálica, como o nome já diz, ela é uma ligação entre metais que formam as ligas metálicas, como a liga de aço, o anel que a gente usa, é, as grandes construções, liga de ferro, tudo, praticamente tudo. O clips, não consigo aqui. A colher, tem uma colher aqui, tudo, gente. O cobre que fica no meio das fiações de rua. E por que essas ligações são tão importantes? Os metais eles têm algumas propriedades bem legais que faz com que eles passem corrente elétrica muito bem por eles. E eu vou explicar para vocês o porquê. As ligações metálicas elas acontecem entre os metais, mas pode acontecer também com alguns ametais, mas não é muito comum. O que, que acontece na ligação metálica? Ela não doa e ela também não compartilha elétrons. O que acontece é uma nuvem eletrônica, ou também chamada de mar de elétrons. Quando os metais eles se aproximam, os elétrons da camada de valência eles tendem a ficar exteriorizados. Então, eles saem da sua camada de valência, fazendo que eles se tornem um cátion. Vou colocar uma outra imagem que vai fazer vocês entenderem um pouco melhor. Aqui. Quando eu tenho metais juntos, como vocês viram aqui, isso aqui X é um metal, esse aqui é outro metal. Esse é outro metal. Eles fazem com que os elétrons eles fiquem todos soltos dentro da liga. E isso dá algumas propriedades bem legais, que é... Cadê as propriedades? Mas é ductibilidade, cadê? Ductibilidade, condução elétrica, altos pontos de fusão e ebulição, maleabilidade e a característica do brilho. O porquê eles são bons condutores de corrente elétrica? Pensa, fazem aquele teste, já fizeram aquele teste da caneta lá? Meu cabelo todo mundo sabe. Você raspa a caneta aqui assim e depois faz isso? Por quê? O que, que você fez? Você deu calor para esse material e ele fez com que os elétrons se exteriorizassem. Acho que o João já falou isso para vocês. Quando eu tenho dois metais juntos, acontece isso. Eles meio que fazem com que os elétrons se exteriorizem e fiquem para fora. Aqui, se você já viu. Calma, deixa eu tentar dar um exemplo bem legal. Vocês já foram num lugar que está muito, muito, muito frio? Você está com muita roupa e essa roupa está fazendo atrito em você. Às vezes você vai tocar em alguma coisa, aquilo dá choque. Por quê?
porque tem uma carga de elétrons em volta de você, em volta da sua roupa, e ela descarrega em algum lugar. Só que isso acontece sempre para os metais, porque tem muitos elétrons livres em volta deles. E isso faz com que eles sejam bons condutores de energia elétrica. Por isso que a fiação que tem na rua é feita de fios de cobre, ligas de cobre, que o cobre é um ótimo condutor porque ele tem muitos elétrons, porque ele é um elemento que tem uma massa muito grande também. E por que eles falam que ele é um metal maleável? Exatamente por conta dessa nuvem eletrônica. Então imagina a água, que vai ficar mais fácil para vocês. Água não, qualquer coisa que esteja no estado líquido. Não é fácil para vocês, para a gente mover aquilo? Se eu pegar uma água e colocar dentro de um pote quadrado, ela vai ficar com o formato quadrado. Se eu estou dentro de um copo que ele é redondo, ele vai ficar no formato redondo. Isso acontece para os metais. Como eles têm essas nuvens eletrônicas, eles ficam livres. E por isso eles têm uma boa maleabilidade, certo? Quando esses metais eles se solidificam, eles tendem a ter uma boa ductibilidade, eles tendem a ficar duros, exatamente pela mesma propriedade, porque no estado sólido eles não tem não tem para onde eles se mexerem. Então eles vão ficar ali todos aglutinados e tem muita massa para fora do átomo. Então ele fica duro, certo? Entenderam essas propriedades? Eu acho que hoje era só isso de ligações. Uma coisa que eu quero ressaltar é vocês vão precisar saber bastante distribuição eletrônica, principalmente para as ligações iônicas. É isso aqui. Tudo vai explicar para vocês pela distribuição eletrônica. Se vocês estiverem fazendo uma ligação iônica e vocês viram que o metal não, o átomo não ficou estável, não tem 8 na sua camada de valência, tá errado. Porque eles sempre vão buscar a sua estabilidade. Então, beleza, doei do magnésio. Se o magnésio, a hora que ele doou esses dois elétrons dele, não ficou com 8 na camada de valência, alguma coisa vocês fizeram errado. Nossa. O choque não é térmico. O que acontece, o exemplo que eu dei, vou mandar, calma aí, já explico com o boy. Emily, eu vou mandar no grupo, eu vou postar no Drive e eu não mudo esses slides. Mas deixa eu ir lá. Já são metade. Aqui. O que que acontece? Você já foi para um lugar que está muito frio? Quando você gera muito atrito, o que que acontece? Os fogos de artifício. Acho que o João falou. Vou mandar no grupo também. Acho que o João já falou isso para vocês. Os fogos de artifício, a gente pega um átomo, uma molécula, a gente dá muito calor, os elétrons eles saltam das camadas e eles explodem causando aquela cor. Quando eu tenho o atrito, eu estou dando calor para aquela molécula, para aquele átomo. Então acontece um salto e ficam alguns elétrons livres. Quando eu encosto alguma coisa, é o princípio do fio terra. Eu encosto em alguma coisa, eu estou descarregando naquela coisa que está estável. Então acontece o choque. O porquê os metais são bons condutores de energia é por conta disso. Porque na ligação metálica, os elétrons eles já estão livres numa nuvem eletrônica ou numa área eletrônica, como mostra nessa figura aqui. Então, a energia é muito mais fácil delas passarem por esses elétrons, entendeu? Aqui eu não preciso nem de atrito para acontecer nada. Eles já acontecem naturalmente. Certo? Gente, então acho que por hoje é isso.
Vou mandar os slides, façam os exercícios. Eu vou colocar no Moodle também uma abinha para vocês resolverem, tá? Então tentem resolver, mande lá, a gente vai corrigir e comentar cada um, o exercício de cada um de vocês. Obrigada por hoje. E a gente vai gravar essa aula e vai disponibilizar no YouTube também. Beijo.